climáticas, né? Essa época do ano sempre tem, né? E as doenças respiratórias entram no radar daqueles que sofrem com asma, com rinite, bronquite, problemas causados por inflamações e alergias também, né? Até quem é mais resistente, gente, a gripes e resfriados, por exemplo, acaba adoecendo. Tem gente que fala assim, eu sou tão resistente e eu acabo adoecendo, sempre adoeço por uma coisa ou outra. Mas a gente vai entender melhor, né, como é que funciona isso. Nessa época do nosso organismo, às vezes, né, responde de um jeito numa época e em outra época responde de outro jeito. Mas a gente vai tentar, né, desmistificar isso e como se prevenir de várias doenças. E a partir de agora eu vou conversar com o doutor Alexandre Araruna, ele que é pneumologista e vai explicar um pouquinho pra gente, porque a gente tem essas, né, doutor Alexandre, tudo bem? Tem essas épocas do ano que a gente fica sem entender, o nosso organismo funciona de um jeito, o organismo funciona de outro jeito em outra época, e assim vai, né? Vamos embora, tentar entender um pouquinho, né, desmistificar isso. Primeiro explica pra gente, né, porque tanta gente adoece nessa época do ano, essa época mais assim, sai do verão, já entrando, né, quase no inverno, enfim. Por que as pessoas adoecem nessa época? Marília, a gente vai lembrar que a gente está agora ainda no mês de março, né? E de fato, quando a gente percebe que essas mudanças climáticas, chuva, a gente não vai chamar de frio, a gente está falando Nordeste Paraíba, mas chuva e sol, às vezes os dois agregados, isso faz ressuscitar algumas coisas que a gente está lembrado que acontece anualmente. Às vezes até um pouquinho mais depois, sabe, Marília? Lá para o mês de abril, maio, que aí sim é nosso famoso inverno. Mas as pessoas que estão acostumadas, estão nos acompanhando, sabem que aquelas pessoas portadoras, como você já se antecipou, da rinite, da sinusite, da asma, né? E favorecendo ainda o trâmite, que a gente em breve, que se Deus quiser vai estar sendo chamado para tomar a vacina da gripe, sabe que também as viroses se aproveitam dessa fase. E aí onde esse aglomerado de pessoas, estimulado por essa mudança de tempo, da chuva, o sol, e as pessoas se expõem, e só vou falar do trato respiratório. Porque tem outras doenças que correm no paralelo, que gostam da chuva e do quente, que as pessoas vão lembrar. Agora sim, a gente sabe que a gente passou agora carnaval, festa, verão, um aglomerado de pessoas. Geralmente um ali tá resfriado, tá gripado, tá bichado, enfim, e acaba você pegando. Muita gente diz assim, mas eu peguei muita chuva, tava num lugar, tava chovendo bastante. Chuva pode pegar gripe? Ou não, ou isso é mito, a chuva não tem nada a ver, você só pega se for com alguém que realmente estiver perto de você e estiver gripado. Tem esse negócio de ir pra chuva, tomar banho de chuva, vai ficar doente? A chuva em si é presente de Deus, Marília. Eu acho também. Não pode acusar a chuva como problema. Mas vamos imaginar que a chuva ela termina às vezes aglomerando as pessoas. Digamos que eu esteja resfriado. Certo. A gente sabe que é um período sazonal de resfriados, por exemplo, o pessoal lá da Europa, dos Estados Unidos, tal, do hemisfério sul, hemisfério norte, eles têm essa propriedade de ter o período do ano deles, do inverno, que está acabando agora, quando a gente está mudando de estação. Mas isso vai chegar no Brasil. E vai chegar no período em que as chuvas por exemplo, a gente está às vezes mais próximozinhos. E eu que esteja no período de estar doente, como você já se antecipou, digamos, minha garganta ruim, um resfriado, ou às vezes até um Covid, por exemplo, eu tenho maior propensão pela proximidade de passar para outra pessoa. Você veja que não é necessariamente um problema direto da chuva, mas a chuva, por consequência, favorece. Então, como o frio também favorece as pessoas se aglomerarem. Maravilha. Você falou do resfriado, gripe, e aí? Como a gente saber se a gente está resfriado, se a gente está gripado, se a gente está com alergia, né? Como é que a gente sabe? Tem como separar? Marília, às vezes, no início, não é fácil perceber. Vou dar um exemplo. Certo. Você que agora está aí nos assistindo e tem uma dor na garganta. A dor na garganta pode ser um resfriado que está começando, uma gripe que está começando, um Covid que está começando, ou um refluxo meu que foi tão intenso que deixou minha garganta machucada. Vocês viram que tem 4 possibilidades por uma garganta pouquinha, bobinha, que começou de ontem para hoje. Mas, de repente, daqui mais 2, 3 dias, eu começo a ter o nariz que escorre, uma garganta que dói, um ouvido que dói, uma febre. Já comecei a afastar o refluxo da hipótese. E aí está sobrando as outras viroses ou alguma bactéria que pode se aproveitar a partir daqui para frente.
Então, às vezes, é difícil você perceber a diferença de um para o outro. Mas, a grosso modo, que eu acho que esse é o objetivo, Marília, é que o resfriado é mais bobinho. Ele não passa de uma coisa mais localizada. A gripe é mais valente, é mais brava. Ela não só pega esse início que a gente comentou aqui agora, mas ela dá febre, ela dá prostração, ela se acompanha por mais dias com a pessoa, inclusive com chance de matar. Sim. Daí a vacina. E, por exemplo, o Covid, se a gente lembrar o Covid lá atrás, que não é mais hoje a realidade do Covid, que a gente vê com frequência, pelo menos, ele se mistura entre um pouquinho desse resfriado, um pouquinho da gripe, mas tem um projeto de se arrastar mais dias sem grandes confusões. Então, de uma forma mais simples, é isso, na maioria das vezes que se apresenta. Como fortalecer também a imunidade e prevenir essas doenças? Tem como a gente se fortalecer, se prevenir? O grande segredo, Marília, é de quando chegar doente, ter feito o dever de casa. E o dever de casa eu vou chamar dos 5 dedos de uma mão. O primeiro, que é mais simples, é universal, é tomar água, chá, suco. O segundo dedo, comida saudável, a fruta, a verdura, a diversidade que o nosso país Brasil é comum de conseguir fazer e evitando, claro, aquelas coisas que às vezes a sua saúde, o seu organismo não permite nem deixa. O terceiro, atividade física, isso aqui é essencial para que suba a defesa também. O quarto é boas coisas na cabeça, coisas que lhe dá prazer, coisas que lhe faz bem. Isso também ajuda a subir a defesa, Marília. E o quinto dedo é dormir bem. A qualidade do dormir bem está fortemente associada com a prevenção e a subida da defesa, além de outras questões. Então, esses 5 dedos, a gente vai adoecer ainda, a gente vai morrer ainda, que a questão aqui é com Deus. Mas adoece menos e vive mais e melhor. Bora voltar aqui à Covid, né? Porque já fazem 5 anos da pandemia, graças a Deus já passou, mas fez hoje, né? É mesmo, hoje está fazendo 5 anos da nossa pandemia, misericórdia. Rapidinho passa, né, gente? O que é que mudou nesse tempo, doutor? Explica um pouquinho pra gente. Estamos aí suscetíveis às doenças respiratórias por conta da pandemia, novas variantes que a gente tá vendo assim na internet, um monte de coisa. Ah, tá vindo não sei o quê, tá vindo uma nova variante. Olha, cuidado que tá vindo uma pior do que a Covid. Eu digo, misericórdia, que essa pandemia aí tá vindo pra cá. Aí eu disse, pronto, vai estourar depois do carnaval. Ninguém tá falando nada pra cá, pra não afetar, mas será que vai estourar? Aí a gente fica tudo, né, receoso. Me diga alguma coisa aí para, né, já que você tá o tempo todo aí em busca, né, sempre à frente dessa parte aí da parte respiratória, de pandemia, de Covid e tudo, sempre trazendo coisas pra gente. Fala um pouquinho sobre essas coisas que a gente tá vendo na internet. Isso é verídico, não é? Realmente tá surgindo isso lá fora mesmo, essa nova variante aí? Explica um pouquinho pra gente. Marília, o que é essencial? Primeiro a gente saber o que é Covid. O Covid é um vírus novo, que chegou no mercado. Ninguém conhecia Covid há 5 anos atrás. Ninguém sabia nem como era a medicação. As pessoas que acompanharam, que vivenciaram, viram quantas vezes apareciam receitas disso, faça aquilo, evite aquilo. Era mais um achismo no momento. Vamos lembrar que todo vírus ele tem a propriedade, como a gripe, e muda de roupa. Quando ele muda de roupa, o meu organismo não reconhece o antigo. Então, essa nova roupa que esse vírus hoje está usando, ele adentra no meu corpo e faz festa de novo. Graças a Deus, não é sempre que o vírus volta com a roupa mais grave, mais intensa, inclusive matando como matou bem intensamente. Mas ele tem essa propriedade. A gente sempre vai ouvir números novos, nomes novos, siglas novas falando do Covid. Isso daqui é igual a gripe, é igual ao resfriado, vírus que a gente está muito mais acostumado. E aí é natural que a gente ouça que está tendo tais viroses em tais países, tais cidades, que podem chegar aqui ou não. Mas o que nos importa, Marília, quando a gente está falando de vírus, e hoje a gente tem dessa propriedade de defesa, é primeiro saber como é que transmite hoje, diferente de a gente tinha dúvidas como é que se transmitia logo do início. E aí o ato inalatório é a forma da transmissão mais importante e decisiva do Covid. Ou seja, se eu estou gripado, eu não sei se é gripe, se é resfriado ou é Covid, como eu acabei de mencionar, na dúvida, pro réu, eu devo usar minha máscara. Evitar com que meu avô, minha tia, uma senhora, um senhor, pessoas que têm uma defesa mais frágil, eles possam se complicar. Então a máscara sempre foi, é e será para esses momentos específicos. Mas também hoje, Marília, a gente tem a vacina.
Há 5 anos atrás era um desespero. Eu mesmo como médico, que a gente saía às vezes 6 horas da manhã de casa e voltava às 10, 10 e meia e não tinha contato com suas famílias, pacientes e familiares, e o médico e os profissionais da saúde nessa mesma batida. E aí era desesperante a ansiedade nossa por chegar à vacina. E quando chegou a vacina, Marília, quem sabia da importância, apesar de ser o início de uma vacina que tinha acabado de chegar, valorizou. Porque hoje algumas pessoas, apesar de ainda não perceberem isso, não conseguirem perceber isso, vidas foram poupadas. Mas hoje a vacina ainda existe. E o vírus está correndo, mudando de roupa lá fora. Só desejamos que essa roupa sempre seja para dali para menos, mais frágil ou não mais intenso. Porque se for intenso, Marília, as vacinas vão ser novamente recapituladas de forma muito intensa. Mas a gente sabe, e aí é bom aproveitar seu programa para alertar. Desejamos que a vacina da gripe esteja chegando agora, para o final de março e início de abril, no mais tardar. Deus quiser. Então, como a do Covid sempre continue a existir. Maravilha. Doutor Alexandre, muito obrigada por ter vindo aqui participar do nosso programa mais uma vez, viu? Obrigada. Um prazer, Marília. Daí, minha gente, vou a um pequeno intervalo e eu volto já já.